Parecia impossível, mas a crise da Argentina piorou. Além disso, o país iniciou uma parceria extremamente arriscada com a China. E ao que tudo indica, esse também pode ser o caminho do Brasil. A Argentina está no buraco, e sair dele não é uma tarefa nada fácil. Mas quando olhamos as medidas absurdas tomadas pelas autoridades de lá, parece que eles querem se afundar ainda mais no buraco, ao invés de sair dele. Uma das medidas mais inacreditáveis partiu do Banco Central portenho, que no dia 21 de abril, simplesmente proibiu que importadoras fizessem transações de câmbio. Você já imaginou comprar qualquer produto de outro país e não pagar nem na moeda dele, nem em dólar? Pior, pagar em pesos? Quem iria aceitar? Pois é, ninguém. O que o Bacen fez foi, em outras palavras, proibir a importação no país. O presidente do Banco Central justificou dizendo que a medida duraria apenas um dia, mas foram mais de 4 que a Argentina esteve com suas portas fechadas para qualquer coisa que viesse do exterior. E por que eles fizeram isso? Para tentar segurar o preço do peso. O peso argentino está barato frente ao dólar porque há poucos dólares no país. É a boa e velha lei da demanda e da oferta. E um dólar caro quer dizer um peso barato. Há tão poucos dólares circulando na Argentina que para exportar um produto de $1, pelo qual você receberia 4, não é possível, porque falta esse 1. Como eles podem melhorar? O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, disse que a proibição das operações de câmbio não era nada demais, que não haveria desvalorização do peso e que tudo o que estava acontecendo era culpa da oposição capitalista que atrapalha as medidas deste governo por sermos socialistas e colocarmos o povo em primeiro lugar. Bom, a desvalorização aconteceu mesmo assim. O discurso vazio e populista dele não mudou o panorama. Apesar de temporária, a ação do Banco Central foi só mais uma amostra da precariedade que toma conta da equipe econômica argentina, cujas autoridades estão sempre propondo soluções mágicas e ilógicas. Quando dão errado, ou seja, sempre, eles culpam o capitalismo, ainda que todas as suas ações sejam centralizadoras e intervencionistas, exatamente conforme manda a cartilha socialista. A gestão da economia da Argentina é tão desconectada da realidade que a cotação do dólar no mercado informal é o dobro da cotação oficial. A taxa oficial é de $206, valendo um peso. Porém, o dólar paralelo é comprado por mais de 500 pesos. Aliás, enquanto esse vídeo é produzido, ele já deve ter ultrapassado bastante esse número. Aqui no Brasil, já é difícil comprar coisas do exterior com o dólar cotado a R$5. Imagine lá, com a cotação de 500 pesos. Dá para perceber o quão desesperadora é a situação dos nossos vizinhos? E não dá para dizer que eles já estão acostumados com isso. Há pouco menos de 10 anos, $1 era equivalente a 5 pesos. É como se em 10 anos a nossa economia piorasse tanto que nossa moeda fosse destruída. Mas houve uma grande aceleração do processo de desvalorização cambial argentina nos últimos 5 anos. A política kirchnerista do governo de Alberto Fernandes, diante de uma inflação alta, queimava suas reservas de dólares para tentar segurar os preços. O brilhante ministro da Economia, Sérgio Massa, injetava dólar no mercado argentino porque com a moeda americana em maior quantidade, seu preço iria baixar. A boa e velha lei da oferta e da demanda. O preço do dólar baixo deixava os produtos importados num preço menor e a inflação diminuía. Só que Massa colocava dinheiro em circulação sem se preocupar com amanhã. É verdade que muitos governos usam esse artifício em alguma medida, quando sua moeda está perdendo valor, mas com muita cautela, para não queimar suas reservas. Lá, não houve a mínima preocupação com isso. E o governo argentino colocou tanta moeda americana para circular e segurar a inflação, que hoje o país só tem 44 bilhões de dólares em reservas internacionais. Essa quantia é ínfima para um país com uma dívida externa de mais de 336 bilhões de dólares. Apenas ao FMI, eles devem 43 bi, quase tudo que eles têm guardado. E o pior, desses 44 bilhões, apenas 2 são de reservas líquidas, que o governo efetivamente pode usar. Colocando em perspectiva, a Argentina tem em reservas a receita que Jeff Bezos faz em 2 dias de vendas na Amazon. Ninguém acredita que a Argentina vai pagar sua dívida, simplesmente porque ela não tem dinheiro para isso. Mas se você pensa que os governantes da nossa vizinha aprenderam com seus erros e depois de tantas medidas que só pioraram a economia, resolveram abandonar o intervencionismo, lamento informar, mas não é assim. Desde 2010, a Argentina não registra um superávit sequer. É prejuízo atrás de prejuízo. Nesse cenário, o governo precisa cortar gastos, porque mais gastos significam mais pesos argentinos em circulação. E quanto mais isso acontece, mais desvalorizada a moeda fica. Gastar não é a solução, é o problema. Economizar, sim, é importantíssimo tanto para segurar o câmbio, quanto para que eles consigam pagar suas dívidas. Não precisa ser nenhum expert em economia para saber disso. Se eu gasto mais do que arrecado, eu vou me meter em uma dívida perigosa. Por isso, é fundamental que nós, brasileiros, tenhamos muito cuidado com esse discurso de que precisamos aumentar os gastos. Gasto nisso é investimento
investimento, gasto naquilo vai melhorar não sei o quê. É nessa toada que rapidinho a situação fiscal sai de controle e a dívida vai se tornando impagável. Mas ao invés de economizar, o presidente Alberto Fernandes prefere responsabilizar quem lhes emprestou o dinheiro. Quando um banco como o FMI empresta dinheiro, ele pede para que, em contrapartida, o país diminua sua despesa, inclusive para sobrar, para haver superávit, e ele pode perceber o que emprestou. Mas o discurso de Fernandes é de que, por terem que cumprir essas metas de austeridade, eles ficam amarrados e não podem fazer o que seria bom para o país. Eles acham que devem continuar gastando dinheiro dos impostos ao seu belo prazer. É como aquele amigo que está sempre endividado, mas nunca é por culpa do próprio descontrole. E Luiz Inácio Lula da Silva fez coro a esse discurso, quando numa visita à China, disse que a Argentina deveria fazer um acordo com Pequim para não ficar refém do FMI. Os argentinos estão à espera de um milagre, enquanto o presidente do país tem um discurso só: culpar a oposição. O genial presidente diz que fez 1001 maravilhas pelo país. É uma prática permanente da direita argentina. Primeiro instalam boatos pela manhã, operam ao longo do dia e quando termina a tarde retiram a sua rentabilidade do mercado de câmbio e assim prejudicam a poupança dos argentinos. E parte da população ainda acredita no que ele disse. Isso tudo enquanto o super-ministro Sérgio Massa continua tendo ideias cada vez melhores, que por culpa do capitalismo e da direita sempre dão um resultado contrário. Entre as ótimas ideias de Massa está a de o país argentino realizar transações comerciais com a China em yuan. Desse modo, o país ficará menos exposto às variações do dólar e preservaria suas reservas de moeda americana. Mas existem dois efeitos colaterais bem graves nessa decisão. O primeiro é uma coisa muito difícil de se pensar. Ao realizar comércio com a China em yuans, sairá menos dólares, mas também entrará menos dólares na Argentina. Ou seja, comercializar com a China não vai ajudar os argentinos em nada, nem no câmbio, nem no aumento de suas reservas. O segundo efeito dessa decisão é que, usando apenas yuans, nossa vizinha acabará por criar uma reserva de uma moeda que ninguém mais no mundo recebe, a não ser que eles queiram formar uma parceria com Bangladesh, que recebe yuans tranquilamente. Talvez seja isso. O Brasil também diz que começará a comercializar em yuan com a China. O Uruguai tem demonstrado interesse em ir pelo mesmo caminho. Talvez nós criemos um bloco de países que juntos representam 1,6% do comércio internacional com a China, que é responsável por 10 vezes mais, 11,6%, e sozinha. Será que vai dar certo? Além de operar usando o yuan, a Argentina busca equilibrar sua balança comercial porque está com déficit de quase 10 bilhões de dólares com os chineses, comprando deles muito mais que vende. A boa notícia é que, se continuar dessa forma, a Argentina não vai precisar encher suas reservas de yuan, o que não teria a mínima utilidade para eles. Mas caso essa balança vire e o país passe a exportar mais do que importa, usar a moeda chinesa será um problema. Eles terão yuan de sobra nas suas reservas internacionais e nada dos dólares que tanto precisam. O único país que ganha com isso é a China, é claro. O resto entrou de gaiato. Os altos preços das commodities de exportação marcam a relação comercial sino-argentina, onde nosso vizinho exporta produtos agrícolas, principalmente soja e seus derivados, e importa uma série de produtos manufaturados, máquinas e tecnologias da China. No início dessa balança comercial, era favorável para a Argentina, mas acabou se tornando deficitária, assim como tudo que envolve a economia do país. No fim das contas, seja na Argentina ou aqui, quem pagará pelas más decisões de governos descontrolados seremos sempre nós, o povo. E o povo argentino já está pagando, com essa inflação que é capa de jornais no mundo inteiro. $1 equivalente a 500 pesos e a faca no pescoço para honrar suas dívidas. As eleições vêm aí. Será que não aparece uma luz no fim do túnel? No mesmo dia em que o Banco Central teve a ideia genial de proibir as importadoras de realizar operações de câmbio, o atual presidente argentino Alberto Fernandes desistiu de tentar a reeleição. Sua popularidade está tão ruim quanto a economia, então esse movimento já era esperado. O ex-presidente antecessor de Fernandes, Maurício Macri, foi outro que desistiu recentemente de concorrer nas eleições presidenciais que acontecerão ao fim de 2023. Então, quais são os postulantes à presidência argentina hoje? Ainda existem alguns bons meses até a eleição, então as disputas estão acontecendo dentro dos próprios partidos, para as prévias. Na coalizão de esquerda peronista, Frente de Todos, que é a mais forte aliança do país há décadas, 3 nomes principais são cotados. A vice-presidente Cristina Kirchner, que já liderou o país por quase uma década e ajudou a colocá-lo no fundo do poço, o atual embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, com chances significativas de ser o escolhido para disputar o pleito, e por fim, Sérgio Massa, o ministro da Economia. Sim, ele mesmo. Imagine só ele na campanha eleitoral com sua principal bandeira sendo o desastre onde ele colocou uma nação inteira. Vai mostrar seus números excelentes, como a inflação de 104% e os juros de 91%. Pior que isso, é só se ele se eleger. Aí, o último que ficar, que apague as luzes.
Mas também existe o outro lado do espectro político, a direita. Concorrem Horácio Larreta, governador da capital federal Buenos Aires, sendo parte da aliança Juntos por El Cambio, e estranhamente, da mesma aliança, Patrícia Bullrich. O problema é que Larreta é tido como muito corrupto, enquanto Patrícia tem uma imagem limpa e propostas condizentes com os problemas nacionais. Seria difícil eles formarem uma chapa juntos. Só que apareceu um terceiro nome na direita, mas de uma coalizão muito diferente. O deputado federal Javier Milei, que se autodefine como anarcocapitalista e libertário. Ele vem ganhando espaço junto à mídia há alguns anos por seu forte discurso contra o establishment. Por aqui, a nossa imprensa, que tanto preza a imparcialidade, o apelidou carinhosamente de Bolsonaro argentino. E as pesquisas de intenção de votos têm sido até aqui uma ótima notícia para Milei. Ele sempre aparece com 8 ou 10 pontos à frente dos candidatos da esquerda. Na Argentina, as coalizões têm 2 meses para apresentar suas listas de pré-candidatos para as eleições primárias, numa votação prévia que acontece em 13 de agosto em todo o país. Depois, os candidatos mais votados vão para as eleições gerais, em 22 de outubro. Não há segundo turno, é tudo ou nada. Por isso, a esquerda peronista está cada dia mais preocupada com Milei, enquanto ele vai ganhando mais popularidade entre os argentinos. Isso acontece porque a principal bandeira de Javier Milei é uma solução radical, mas que já funcionou no país: dolarizar a economia argentina, como foi feito nos anos 90. Não é a solução ideal, verdade seja dita, mas o cenário argentino é tão caótico que parece ser a única luz no fim de um túnel que parece infinito. Também está assustado com o preço dos carros? Quer saber por que está tão caro comprar carro no Brasil? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te explico. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!